Olá, eu me chamo Wesley, sou aluno de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Relação Predador e Presa no Cinema, contribuições do filme Zootopia, de 2016, para a divulgação científica em zoologia. A gente sabe que o uso de cinema como metodologia para educação, para ensino, é um pouco recente, mas com poucos estudos a gente consegue ver que é uma estratégia eficaz para o ensino de principalmente de zoologia, mas em ciências em geral, pois é criar um vínculo entre o filme, os princípios científicos e as vivências sensoriais e emocionais. Então, esse estudo ele vai analisar a visão social de estudantes da Universidade Estadual de Maringá após assistir um filme de Zootopia por meio do projeto Cinelaba, que é a Liga Acadêmica de Biodiversidade Animal, que tem um projeto de cinema dentro dessa liga. E o filme vai investigar a relação ecológica entre predador e presa. O filme, a gente faz uma sessão de filme por mês, e o filme escolhido foi Zootopia, pro filme de outubro, e a atividade ocorreu 14 de outubro, e o objetivo foi examinar de que maneira os participantes percebem a interdependência entre os seres animais, os variados ambientes e as condutas do organismo. Então, por isso que Zootopia é, cabeu certinho para esse tema. A gente reúne várias inscrições do Cine UEM. O Cine UEM é o cinema da UEM, que é uma sala de cinema. Ocorre o filme, os alunos fazem um questionário e depois entramos em debate. É, Apenas 7 alunos responderam o questionário, porém no dia lá do evento teve mais gente, e essas pessoas que responderam o questionário tinham entre 18 a 25 anos. Após assistir o filme, né, tem o questionário e depois o debate. No questionário tinha perguntas, como por exemplo, citar 5 palavras que remete ao filme que eles acabaram de assistir, que são perguntas de metodologia de representações sociais. Então, nessa pergunta, as pessoas citaram 3 pessoas citaram cadeia alimentar e o resto, como mutualismo, controle, adaptação, alimentação, caça, equilíbrio e sobrevivência, 2 pessoas citaram essas palavras. E a gente separou essas palavras em categorias semânticas ligadas à ecologia e à conservação. Então, controle e equilíbrio entre impactos ambientais. Sobrevivência e adaptação entre biodiversidade e adaptação. Agora, a cadeia alimentar, alimentação, mutualismo e caça entre interações ecológicas. E a gente fez uma média dessas palavras que foram citadas. Aquelas palavras que foram citadas apenas uma vez, ou seja, por uma pessoa só, a gente desconsidera. É apenas aquelas palavras de 2 ou mais respostas que foram faladas. Então, um exemplo aqui de média foi aqui a cadeia alimentar, que foi citada por 3 pessoas. A primeira pessoa que citou cadeia alimentar, ela ficou em primeiro lugar na ordem de importância. Então foi a primeira palavra que ela lembrou, pensou, foi cadeia alimentar. Já para a segunda pessoa, foi a última palavra que ela colocou ali nas 5 palavrinhas na pergunta. Já para a terceira pessoa, foi a terceira palavra. Então a gente faz uma média ali e a gente faz a média de todas essas palavras que foram citadas 2 ou mais vezes e a gente faz um diagrama. O núcleo central, cadeia elementar, que foi citada mais de 2 vezes, né? Então foi o que mais foi citado. Primeira periferia, segunda periferia. Primeira periferia são aquelas perguntas que foram. A primeira e a segunda foram termos, palavras que foram apenas citadas apenas 2 vezes. Porém, a primeira periferia são aquelas palavras que o pessoal deu mais importância. Já a segunda periferia são aquelas palavras que foram citadas por últimas. Então a gente vê que essas pessoas têm termos, conceitos, em comum, e também a gente teve perguntas sobre se essas pessoas, durante o filme, encontraram erros conceituais. E a maioria encontrou erros conceituais meio bobos, só para fazer o filme funcionar, e erros conceituais que realmente estão errados ali e poderiam ser faladas, demonstradas de outras maneiras durante o filme. E a gente consegue ver que, na opinião dos participantes, o filme pode sim contribuir para a compreensão de conceitos zoológicos, conceitos de biologia e até como aplicar isso para o ensino de ciências.
O resumo é isso. Aqui o e-mail para o contato. E agradeço a LABA, que é a Liga Acadêmica de Biodiversidade Animal, e o CineUEM, que disponibiliza a sala de cinema para gente fazer esse tipo de evento.